A Mão e a Luva, Machado de Assis, capítulo 9. Conspiração. A baronesa, quando se lhe aproximaram os dois interlocutores da cerca, mais receosa ficou e mais perplexa. Guiomar vinha risonha e até gracejadora, mas o abatimento de Estevão era tão mal disfarçado que de duas uma. Ou ela acabava de lhe dar o último desengano, ou aquilo era apenas um arrufo sério, que o moço não podia ou não queria esconder de olhos estranhos. Isto é o que a baronesa pensou. O que ela concluiu foi que, em todo caso, urgia tentar alguma coisa em favor do maior, do único sonho de sua velhice. Jorge não percebeu a verdadeira razão por que a tia lhe dissera ser necessário conversar com ela. Imaginou que se trataria de Guiomar e Estevão, mas estava longe de supor todo o alcance da entrevista. A entrevista não pôde ser logo nesse dia. As visitas ficaram ali até tarde e a noite foi a mais agradável e distraída de todas as noites. Guiomar, sobretudo, esteve como nunca jovial e interessante. A serenidade parecia morar-lhe na alma e refletir-lhe no rosto. Tantas vezes pensativo, mas agora tão frio e tão nu. Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade. Sobretudo de boa vontade, porque é mister havê-la e muita para vir até aqui e seguir até o fim uma história como esta, em que o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres e de expor alguns sentimentos humanos que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria de fazer. Não será preciso declarar ao leitor, dizia eu, que toda aquela jovialidade de Guiomar eram punhais que se cravavam no peito ao nosso Estevão. Ele não podia supô-la abatida, mas penalizada, ao menos, um pouco respeitosa para com a dor que havia nele. Isto sim, imaginava que seria. Mas nada disso foi, e o pobre rapaz saiu dali mais cedo do que pensara e quisera sair. Na alcova, se ele pudesse vê-la mais tarde na alcova, solitária e toda consigo, sentada na poltrona rasa ao lado da cama, com os cabelos desfeitos, os pezinhos metidos na chinela de cetim preto, as mãos no regaço e os olhos vagando de objeto em objeto, como se reproduzissem fora as atitudes interiores do pensamento. Ali, não só ele a adoraria de joelhos, mas até poderia supor que alguma preocupação lhe tirava o sono e que essa era, nem mais nem menos, ele próprio. Talvez fosse, em parte ao menos seria ele. Guiomar não tinha um coração tão mau, que lhe não doesse as mágoas de um homem que acertara ou desacertara de amar. Mas fosse uma, ou fossem muitas as causas daquela preocupação, a verdade é que ela durou muito tempo. Guiomar passou da poltrona à janela, que abriu toda para contemplar a noite, o luar que batia as águas, o céu sereno e eterno. Eterno, sim, eterno, leitora minha, que é a mais desconsoladora lição que nos poderia dar Deus, no meio das nossas agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco, debaixo daquela azul eternidade, impassível e muda como a morte. Pensaria nisto, Guiomar? Não pensou nisto um minuto sequer. Ela era toda da vida e do mundo. Desabrochava agora o coração, vivia em plena aurora. Que lhe importava, ou quem lhe chegara a fazer compreender esta filosofia seca e árida? Ela vivia do presente e do futuro, e tamanho era o seu futuro, quero dizer, as ambições que lhe enchiam, tamanho que bastava ocupar-lhe o pensamento, ainda que o presente nada mais lhe dera. Do passado queria saber, provavelmente havia o esquecido.
A madrugada achou-a dormindo, mas os primeiros raios do sol vieram acordá-la, na forma do costume, para o matinal passeio com a madrinha. Guiomar sacrificava toda a dedicação filial de que já era tantas provas. A baronesa, entretanto, estava preocupada. O passeio foi diferente do dos outros dias. Ao meio-dia, meteu-se Guiomar no carro com Mrs. Oswald e saíram a uma visita. A baronesa ficou só. Jorge não a deixou ficar só por muito tempo, porque chegou daí a pouco. A baronesa não perdeu tempo em circunlóquios. Apenas viu o sobrinho e interpelou-o diretamente. Foi Mrs. Oswald quem me disse, que tu gostas de Guiomar. Jorge não contava muito com semelhante interrogação. Todavia, não era tão ingênuo que corasse, nem tão apaixonado que lhe tremesse a voz. Puxou gravemente os punhos da camisa, consertou a gravata e respondeu singelamente. Não me atrevia a falar-lhe dessas coisas. Por que não? Interrompeu a baronesa. São assuntos que se podem tratar entre mim e ti, sem desar para nenhum de nós. É então verdade o que me disse Mrs. Oswald? É. Ambos deveras ou... Deveras. Recuaria se visse que uma aliança entre nós ficava mal ao luxo de nossa família. Mas, posto que ela seja... Guiomar é minha filha, apressou-se a dizer a baronesa. Justamente. Não pode haver melhor título. Tem ainda outro, continuou a baronesa. É uma alma angélica e pura. Henriqueta não teve melhor coração, nem mais amor aos seus. Além disso, a natureza deu-lhe um espírito superior, de maneira que a fortuna não fez mais do que emendar o equívoco do nascimento. Finalmente, é de uma beleza pouco comum. Rara, titia, pode dizer que é de uma beleza rara. Acudiu Jorge e pela primeira vez lhe luziu nos olhos alguma coisa que não era a gravidade de costume. Já vês, prosseguiu a baronesa, que ela possuía todos os direitos ao amor e à mão de um homem como tu. A baronesa tinha um coração ingênuo e liso, sem desvios nem astúcias. Contudo, há ocasiões em que o mais reto espírito emprega, como por instinto, finuras diplomáticas. A boa senhora tinha tanto a peito aquela união do sobrinho com a afilhada que não confiava só no amor, procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afetada modéstia. Um homem como eu, disse ele, vale pouco por si mesmo. O valor que tenho, e esse é muito, vem do nome de meus pais e do seu, de tia, e das santas qualidades que adornam. Só uma, Jorge, só uma qualidade santíssima, é a de amá-los, a ti e a ela. Por isso foi imenso o gosto que senti quando Mrs. Oswald me disse que gostavas de Guiomar. Acredita que se eu tivesse a fortuna de ver vocês unidos e felizes, morreria contente. Oh, isso, disse Jorge com ar de dúvida. Julgas impossível o casamento? Impossível não. Impossível não há. Mas suponho que a vontade dela é indispensável, tão indispensável como duvidosa. Duvidosa? Estás certo disso? Jorge tinha se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco ou mais possível e execuível, desde que a tia francamente lhe propusesse a aliança. Estás certo disso? Repetiu a baronesa. Certo não, mas há toda a razão para a dúvida. Guiomar sabe que eu gosto dela e, contudo, não me dá o menor sinal de corresponder aos meus sentimentos. Jorge expôs longamente todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guiomar não correspondia à dele. Referi-lhe com maior exação e fidelidade uns 3 ou 4 episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baronesa não ouvia tudo com igual atenção. Quando ele acabou, Guiomar será muito vexada, disse ela, e às vezes, e por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, a que venha a amar-te, se é que já não te ama. Há nela certa altivez natural que pode explicar também essa frieza.
Parece-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantá-la até si. Isso talvez. Mas esse sentimento que pode ser e é honroso, não é de certo invencível. Todas estas palavras da baronesa lisonjeavam o sobrinho, em cujos lábios pairavam agora um sorriso de ínfima satisfação. De quando em quando, não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia. Seus ouvidos voltavam-se para dentro. Ele escutava-se a si próprio. O amor de Guiomar começava a parecer-lhe possível. Tudo quanto a baronesa lhe dizia era razoável, com a vantagem de lhe esclarecer as faces obscuras da situação. Demais, até que o ponto baronesa conjecturava o revelava. Bem podia ser que ela tivesse lido mais no fundo do coração da moça. Essas revelações fez Jorge enquanto a baronesa continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente indicara. Até aquele dia havia ele limitado toda a situação a alguns olhares e raras palavras de cumprimento. A entrevista com a tia dera-lhe animação. Pareceu-lhe chegado o ensejo de sair daquela paz armada. Guiomar chegou daí a pouco e achou-os na saleta de trabalho. Eufemismo elegante que queria dizer, literalmente, sala de conversação entremeada de crochê. Miss Oswald vinha com ela. Ambas riam alegremente de não sei que episódio visto no caminho. Jorge erguera-se pausado, mas risonho, apertou a mão de Guiomar, apertou-a deveras, mais do que era usual e cortês. Guiomar não pareceu afligir-se, perguntou-lhe pela saúde, transmitiu à madrinha as lembranças que lhe mandavam e dispôs-se a sair. Durante esse tempo, Jorge olhava para ela, elevado deveras na contemplação de toda aquela nobre figura, agora mais bela que dantes, desde que se lhe tornara possível a aliança há muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher que, se ele fosse poeta e poeta arcádico, editaria pela milionésima vez a comparação da Vênus e dos seus infalíveis amorinhos. Comparação detestável, sobretudo, porque a casta beleza da moça, se alguma coisa pagã lhe podia ser chamada, seria antes Diana convertida ao Evangelho. Jorge saiu dali singularmente agitado. A conversa da baronesa dera-lhe nervo e resolução, e o quadro do casamento começou a desenhar-lhe no espírito, como o relógio que o menino tem de usar pela primeira vez. Até ali deixara-se ele e a afeição das águas. Agora havia necessidade de a possibilidade de abdicar a riba feliz do matrimônio. As dúvidas de Estevão não lhe saltearam o espírito. Apenas chegou à casa, travou da pena e lançou da folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida, que todavia refundiu 2 ou 3 vezes, primeiro que a desse por pronta. Acabada a redação final, transcreveu aquela prosa do coração na mais nítida folha que havia em casa, dobrou e meteu-a na algibeira. De noite foi à casa da tia. Achou as senhoras à volta de uma mesa. Guiomar lia, para a madrinha ouvir, um romance francês, recentemente publicado em Paris e traduzido pelo último paquete. Mrs. Oswald lia também, mas para si, um grosso volume de Sir Walter Scott, edição Constable, de Edimburgo. Jorge veio interrompê-los um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando ele próprio a Guiomar naquela filial tarefa.
Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa deu por fim o serão, ainda que o livro estava quase fim. Um capítulo mais, aventurou Jorge, com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu e voltou os olhos para Guiomar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho, recusou tudo por estar a cair de sono. Eu é que não me deito sem saber o resto, declarou Guiomar. Leva o livro comigo. Ah! Disse Jorge com um gesto de satisfação. E enquanto Guiomar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta do quarto, e Mrs. Oswald marcava a página e fechava seu livro, Jorge igualmente fechava o outro, mas com tal demora e cuidado que deu muito que entender a inglesa. Se ela chegou a entender, vê-lo-emos depois. O certo é que o livro foi enfim entregue a Guiomar, tendo a página marcada, não com fita, que lá estava pendente, mas com um pedacinho de papel. O pedacinho de papel era a carta, apenas uns poucos centímetros de altura, mas para mais exíguos que tivesse as dimensões, bem podia ser que levasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima.